Bem, depois de tudo que aconteceu, bora explicar essa nova série de Skibidi Toilet que o Boom decidiu lançar no meio do nada. Então bora explicar Skibidi Murders, ou traduzindo para português, emergência. A série começa com o símbolo normal do Boom, que é ele que fez a série, mas no começo aqui da série nós temos uma cena do episódio 77, onde uma garota fala: "Mamãe disse que o mundo nem sempre foi assim, mas não consigo me lembrar uma época após a invasão, antes das máquinas entrarem na luta. Quando eu ouvir a música, eu preciso tampar os ouvidos. Eu odeio essa música. Transformou tantas pessoas em eles, e eles continuaram crescendo, se tornando mais e mais poderosos. Mamãe pensou que a aliança nos salvaria, mas cada vez que o nosso lado ficava mais forte, eles também ficavam. Pra frente e pra trás, a guerra só trouxe mais guerra. Mas então o povo do céu chegou e ficou tudo mais pior. Mãe chama eles de astros. Todo mundo odeia os astros. Me desculpa, não tanquei essa frase não. Eles tomaram o controle de um dos nossos heróis e transformaram em uma coisa assustadora. Mas de alguma forma a aliança conseguiu conter isso tudo e conseguiu que destruiriam tudo, pelo menos por enquanto. Nas últimas 24 horas, o homem que chama ele de agente secreto está enviando um sinal por toda a Terra. Ninguém sabe o que isso significa. Ele tá falando sobre uma chave que ia desbloquear sua maior criação, e tá chamando um membro da aliança para seguir seu sinal. O agente secreto chama ele de Luke Cameraman, e ele disse que ele é a chave para tudo. Nenhum de nós tem certeza, mas talvez possa ser o fim da guerra. Mas não sei. Esperança é uma coisa que tá sendo muito difícil hoje em dia, mas eu espero que esse tal de Luke esteja por aí, para ele seguir o sinal. Siga meu sinal, Luke. Depois da explicação de tudo, agora finalmente a gente vai pro primeiro episódio da série. Os nossos protagonistas estão na Alpha Hills, na base antiga dos Skibidis. O Cameraman diz: o sinal está forte bem lá. Não tem um TV Man junto com eles, mas então eles se abaixam. Chega um tropa Astro Toilet, que fica observando a cena, procurando se não tem nada, mas ele faz ir embora. Nosso grupinho se levanta. O Cameraman disse: precisamos continuar? O TV Man disse: para de fugir. Então eles ficam observando o céu pra perceber se não tem nenhum Astro Toilet observando. Nosso Cameraman, que o nosso povo, disse que temos que fugir. Lá para baixo, falando da base Skibidis. E o TV Man disse: parem de ser lerdo e vamos andar. E de repente tem esse corte. O Cameraman, junto com aquele controle que ele tinha no episódio 70 de Skibidi Toilet, consegue abrir o portão. Então o TV Man disse: tá, não ser estúpido. Então de repente o sinal começa a cair de alguma forma. Então nós percebemos que tem vários Cameramans junto com a TV Homo observando o Luke Cameraman, junto com o Speakman. Então nós temos o Cameraman batendo em alguma coisa que eu não sei. Parece ser uma daquelas fitas cassete, mas então temos o large filme bem ali de fundo também. Então nossos Cameramans conseguem voltar e parece que o elevador está caindo, quer dizer, descendo. De alguma forma o Cameraman conseguiu junto com o detetive. Ele pediu pra gente se abraçar do tropa Astro Toilet. Uma voz começa a falar: siga meu sinal, Luke Cameraman. Uma brecha por um portão, um Cameraman aponta pra lá e observa. Nós temos vários tropas Astro Toilets e o Hunter ficando olhando a tela do agente secreto. Não entendi porque os astros estão em Alpha Hill, mas ok, né? Então de repente a nossa câmera começa a ser transmitida e o astro não entende nada. Então ele percebe que tá sendo filmado e olha pra trás com esse sorriso bem diferente. Onde nosso TV Man fala que é hora de sair, mas então matam ele. Realmente esse TV Man foi o primeiro a morrer na série. Oh, que vagabundo. Episódio 25, o cientista TV aguentou muitos tiros desses Astro Toilets. Onde esse astro me lembra um certo Skibidi, hein? Então o detetive Cameraman começa a atirar nesse astro, fazendo ele morrer bem ali no momento. Então ele atira bem ali em cima, derrubando mais outro Astro Toilet. Eu sinto que nessa parte a qualidade da animação decaiu, eu não sei porquê. Então o detetive junto com o Luke Cameraman consegue correr, cortando a cabeça de um astro ao meio. Coisa que me deixou muito triste, que não saiu sangue. Então a mão do Luke Cameraman já tava verde. Então quando ele pega a arma, o braço dele começa a ficar verde. Então com um tiro ele consegue derrotar esse Astro Toilet. Então o Luke Cameraman fica até impressionado e olha para as duas mãos dele que começa a ficar verde. Mas então ele começa a correr junto com o detetive Cameraman. De repente um laser é atacado em nós. Eu não sei qual laser é esse, porque causa que os Astro Toilets normalmente não usam laser. Então os Astro Toilets começam a atacar nossos Cameramans. E o nosso Luke Cameraman continua correndo. Ele fica atirando em alguns Astro Toilets até o detetive entrar nesse lugar. Parece que esse lugar é esse portão gigante onde o Michael Jackson estava. Mas por fora parece gigante, enquanto eles entram é um lugar bem apertado até. A base dos Skibidis foi abandonada e nós temos infelizmente um Skibidi que tá passando fome e infelizmente morreu. O detetive Cameraman vai tentar ajudar a fechar a porta melhor para os astros não conseguirem entrar, mas o Luke Cameraman consegue brilhar ainda mais verde segurando o controle e ele voa para cima fazendo um portal. Na verdade ele solta a energia para cima, onde o nosso Cameraman consegue flutuar de alguma forma com essa energia junto com o detetive Cameraman e o portão tá mais ou menos aberto. Então nossos Cameraman junto com o detetive Cameraman são levados lá para esse teleporte. O
Quando os nossos cameramans conseguem se levantar, parece que eles estão em uma sala secreta, onde tem um monte de corpos de cientistas. O cameraman tá quase verde, só faltando a cabeça que é a câmera. Onde eles ficam olhando esse depósito de que tem vários computadores e uma mesa. Então o nosso cameraman pega o tablet e vê naquela cena. Gente secreta apertando a mão dele. Onde nosso cameraman não entende muito, então ele passa pro detetive cameraman. Então o cameraman parece que tá olhando pra esse negócio, depois olha pro corpo e toma um susto. O agente secreto fala. Então o agente secreto fala, finalmente o sinal funcionou. A chave mestra se fungiu a você. Não por acaso, ou sorte. Você deve terminar o que eu não consegui. Mas essa nave consome 3 potências. Finalmente revelando aquela arma secreta que o Getoli estava falando na Season 25. Aliado, ele decide a guerra. Você, Luke, é a chave. Sem você, não tem faísca que vai a completá-la. Mas então, de repente, tem um apagão na região. E alguém fala, sua sorte acaba. Então Hunter fala, a aliança termina com você, pegando o Luke cameraman com jeito. Eu te entregarei vivo, mas seus amigos pagarão. Então Hunter olha pra nós. E ele saca aquela espada dele, matando nosso cameraman bem ali no momento. Fazendo nosso cameraman ser cortado ao meio e finalmente terminando a série. Mas, então todas as telas de TV desligam. Então a TV Woman olha pro nosso cameraman com uma cara preocupada. Mas depois, então a TV Uma fica séria e depois finalmente o primeiro episódio de Skip de Invasão acaba. Mas antes do episódio acabar, nós temos algumas cenas extras, como a Morda Chip, o Cameraman, o Detetive May, o símbolo de Skip de Toilet e o agente secreto falando boa sorte e falando que em breve o episódio 80 de Skip de Toilet sai. Talvez daqui a 2 semanas, meus companheiros, talvez. Agora vamos dar minha opinião e as críticas desse episódio. Mas eu vou pegar leve nas críticas, porque o primeiro episódio dessa série, como qualquer série nova, qualquer episódio, o primeiro episódio vai ser ruinzinho. Com mais episódios, a qualidade da série vai aumentar. Mas agora bora ver minhas críticas sobre esse episódio. Sobre a qualidade, como eu disse, é o primeiro episódio da série, então eu vou pegar leve. E alguns momentos, no começo dos episódios, tava até bem feito, tipo esse momento do episódio 71, esse momento do episódio 50 de Skip de Toilet, esse momento do episódio 69 e esse momento do episódio 78. Sinceramente, tá um pouco cru esse Kerash Toilet, que no episódio 78 não tava assim. Mas é só o bom deixar o Kerash Toilet com os lasers mais fortes. Porque esse episódio aqui é um pouco confuso, sendo o primeiro episódio da série, por causa que o detetive cameraman tava na base dos Speakermans. Então tem 2 motivos, ou esse episódio se passa antes do episódio 79, ou esse episódio se passa depois do 79. Mas como no começo do episódio nós temos o Watch Moth destruindo a estátua do Plantman, então esse episódio se passa depois do 79. Então provavelmente deve ser alguns dias, ou 1 hora ou 2 horas após o episódio 79. Mas além da animação estar meio ruinzinha, parecendo a de um estúdio, mas eu acredito que a qualidade dos episódios dessa nova série de Skip de Toilet feito pelo Boom e feito pela Invisible Narratives vai melhorar a qualidade. Porque talvez sendo o primeiro episódio a qualidade vai ser meio ruinzinha, não sei se isso vale não, mas sim, o Sr. Boom gostou da qualidade do episódio, não tem muito o que fazer. Mas agora eu vou pra história do episódio, como é que tá? Sinceramente, a história do episódio tá meio confusa às vezes. Por nessa cena que não precisava ter mostrado os personagens, era só um cameraman batendo em alguma coisa. Dá pra perceber que todos os personagens parecem se movimentar ao mesmo tempo, parecendo robôs. Eu sei que eles são parcialmente robôs. A movimentação e a fluidez tá meio estranha. Mas voltando para a história do episódio, o episódio é confuso, mas você precisa rever mais de uma vez para você poder entender. Só não entendi porque os Astro Toilets quiserem de repente invadir a base dos Skibidi, que tá meio que abandonada, mais ou menos, por causa que o G-Toilet vazou da base Skibidi. Mas eu acho que os Astros queriam investigar se não sobrou nenhuma tecnologia do Skibidi cientista antes dele morrer. Talvez tá a fazer alguma coisa, mas não sei. Interessante que em um momento do episódio dá pra perceber que começa uma contagem de autodestruição da base dos Skibidis. Não sabemos quem ativou. Talvez foi esses Astro Toilets pra tentar destruir toda a base. Isso me lembrou muito o What If do Strider quando o cientista destruiu a base completa dos Skibidis. Mas eu entendi mais ou menos do episódio como funcionou depois de rever. Como eu tô editando, eu tô revendo, é claro. Eu entendi um pouco da história, mas agora bora do design dos personagens que sinceramente mudou um pouco, mas também mudou muito. O design dos Astro Toilet realmente mudou muito, tipo esse especialista Astro Toilet. Também esse tropa Astro Toilet, que o design dele mudou muito. Com o gráfico antigo dava pra perceber que esse Astro Toilet tinha mais, como que eu posso dizer, mais vida. Esse aqui tá muito plastificado. Olha também esse Astro, isso aqui não dá medo, isso aqui é só bizarro. Quando eles cortam a cabeça desse Astro, não tem sangue, só sai faísca. Quando o Goboss corta a cabeça desses Astros, sai sangue.
Também enquanto o cameraman atinge esse astro, não sai sangue, sai fogo, mas ok, né? Talvez essa energia verde só matou ele mesmo, não precisava sair sangue, ao contrário dos outros que como arrancou a cabeça precisava. Muita gente disse que o design do Hunter tá parecendo muito aqueles modelos de Garden of Banban. Sim, Garden of Banban. Sinceramente, o modelo do Hunter tá meio coisado assim. Meu Deus, agora que eu percebi a barriga dele. Sinceramente, só a cabeça e essa barriga tá muito estranho, mas só o Hunter tá mais ou menos. TV Woman também tá meio estranha, mas comparado ao Hunter, o design dela tá mais normal assim. O cientista cameraman e o Speakman bem ali do lado, o design deles parece estar normal. Mas TV Man, eu acho que o design dele também tá normal, mesmo a gente só vendo as pernas dele. Mas o design dos personagens não me incomoda tanto, se não mudar muito, é claro, igual o Hunter que tá muito diferente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Minha nota do primeiro episódio dessa série é uns 4,5/5/10. Interessante a proposta da série, mas ficou muito confuso esse primeiro episódio. Sinceramente, eu ainda prefiro a qualidade antiga, mas bora esperar até os próximos episódios de Skibidi Toilet. Acho que agora eu vou fazer um outro vídeo do canal, então tchau.